Quem achou Josué capítulo 24, diga amém. Versículos 14 e 15 diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e os sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porém, aí Josué vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Nós estamos lidando com algo já bastante peculiar a respeito de Josué. Josué é uma figura que, em muitos aspectos, nos ensina muitas lições. A princípio, sobre liderança, sobre conquistas, sobre estratégia e, acima de tudo, o zelo que ele teve por sua família. Veja que ele adverte: eles estão em terras estranhas, e agora ele coloca para o povo o simples princípio de escolha. Porque tudo na vida, como ontem nós falamos na vigília, nós temos a escolha. E as nossas escolhas definem a nossa vida, definem os nossos passos e definem o nosso futuro. Quando nós falamos sobre isso, nós entendemos que a família é a maior conquista que o ser humano pode ter. É a maior conquista. Não há nada nessa terra que fique acima de uma família. A nossa família, podemos até afirmar que é o nosso maior patrimônio. Porque você pode perder tudo de material desta terra, mas perdeu a família, não existe nada material que reponha a falta da família. Eu tenho 2 filhos e falo para os irmãos com toda clareza: eu sinto falta quando os meus filhos não estão perto de mim. Quando eu vejo, que eu olho, que minha gordinha não está perto de mim, que meu magrinho não está perto de mim, que eu tenho que me levantar para pegar um copo de água, e fico com saudade. Cadê alguém para pegar um copo de água nessa hora? Quando nós olhamos para a família, nós podemos falar a nós mesmos: bens, diplomas, sucesso, tudo perde o significado quando nós não temos uma família feliz. Porque nós temos que separar o que seja uma família, um agregado de pessoas, e o que seja uma família, uma total liberdade e felicidade. Na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Nenhum sucesso vai compensar o fracasso de uma família. Não é prudente nós alcançarmos voo de maneira solo. Eu não posso jamais, sou casado há 17 anos, eu não posso querer fazer a minha vida como que solteiro. Hoje eu sou casado, então se eu vou viajar, se eu vou voar, o avião tem que comportar eu e minha gata. Se não der minha gata, também não cabe eu ali naquele avião, porque eu não vou fazer voo sozinho. E isso eu estou me referindo ao nosso padrão de vida, ao nosso pensamento de viver. Não é coerente, não é aceitável, não é muito legal eu ser acessível a estranhos e não ter acessibilidade à minha família, quer seja a minha esposa, quer ser meus filhos. Nós vemos hoje em dia algumas pessoas invertendo os valores. Ela passa horas e horas batendo papo com outras pessoas, mas não passa tempos conversando com a sua esposa, com o seu marido e com seus filhos, quando isso deveria ser ao contrário. Tem pessoas que é comunicado com todo mundo, mas com sua casa já não deixa. Ele não deixa esse espaço aberto da comunicação. E com isso, ele vai perdendo a sua conquista. Quando nós olhamos para isso, não é racional sermos amáveis com os outros e sermos truculentos com os nossos casos. Eu tenho paciência com todo mundo. Eu sempre procuro ter paciência com todo mundo. Por vezes, eu até respiro, conto de 1 até 10, se for possível até 20, até 30,
para mim ter paciência com todo mundo. Com a minha esposa, eu vou até 50, até 100, porque eu preciso ter paciência com a minha família, porque ela é a minha maior conquista. A sua família é a sua maior conquista. E quando nós falamos a respeito do que Josué tinha a princípio com a sua família, e quando nós falamos com a sua família, nós vamos também tratar a respeito Deus, ele e família, que são os três aspectos que hoje eu quero abordar com você. Quando nós olhamos para o padrão Josué, padrão Deus e padrão família de Josué, nós vamos encontrar que nós precisamos colocar a nossa família a serviço do propósito de Deus. Eu preciso colocar a minha família a serviço do propósito de Deus. Hoje, no mundo que nós vivemos, todo mundo quer ter uma ideia de alguma coisa. Todo mundo tem sonhos e projetos. Mas, acima de tudo, dos teus sonhos, dos teus projetos, tem que estar o propósito de Deus para a sua vida. Porque, por vezes, o propósito de Deus é algo diferente daquilo que você sonha. Mas eu garanto a você, o propósito de Deus sempre vai ser melhor para a sua família. Porque o propósito de Deus, ele vai levar a sua família, vai levar você além daquilo que o teu sonho poderia levar. E dá glórias a Deus por isso. Quando eu coloco a minha família fora dos portões, quando eu levo minha família para fora, eu tenho que ter entendimento que foi Deus que constituiu a minha família. E Ele não abre mão dela. Porque a nossa família, ela não vai ficar dentro de casa. O meu casamento não fica só dentro de casa. Quando eu vou para fora, o meu casamento vai comigo também. Um dia desse, uma certa pessoa me fez uma pergunta se eu sabia respeitar a mulher de homem casado. Eu trabalhava com viagem, essa pessoa me ligou de São Paulo, a esposa dele era modelo, e para ser honesto, nem era tão bonito esse negócio todo aí, mas ele que acha, a dever dele também achar a mulher dele mais bonita. Depois da minha, logicamente. Ele ligou para mim e perguntou, você sabe respeitar mulher casada? Eu disse, meu amigo, eu tanto sei que eu sei respeitar a minha, porque ela é casada. Ela é casada comigo e eu respeito a minha esposa, porque para onde eu vou, eu levo o meu casamento comigo. Não tem como eu sair de casa e deixar o meu casamento ali atrás da porta, perto do tapete. Para onde eu viajar, quer seja qualquer lugar deste mundo, o meu casamento vai comigo. Os meus filhos é a mesma coisa. Para onde eles vão, a família que eles pertencem também vai com eles. Para onde quer que eles sejam, onde eles estejam. E eu já explico isso para os meus filhos, que sobre eles existe um peso muito grande chamado família a serviço de Deus. Porque a minha casa, ela está disponível para servir ao Senhor. A minha família, e eu falo isso aqui com muita alegria, ela sempre está disponível para servir a Deus. Porque eu entendo que quando a gente coloca a nossa família à disponibilidade de Deus, irmão, Deus usa aquela família, e quando Deus usa, há uma bênção poderosa sobre a família. Por vezes vai faltar algumas coisas, mas quando a gente está no serviço de Deus, Deus sempre repõe coisas milagrosas nas nossas vidas. E quando nós falamos sobre isso, de estar a serviço, nós temos que entender que a nossa família, ela é uma representação de agência de Deus na terra. As pessoas têm que olhar para as nossas famílias. E, acima de tudo, estamos se referindo às nossas famílias como cristãs. As pessoas têm que olhar para a nossa casa como um padrão de excelência, um padrão a ser seguido. O nosso casamento, o nosso relacionamento com os filhos, tem que ser um padrão a ser seguido, a ser visto, admirado. É inadmissível um casal que dentro da igreja é maior alegria, é maior sorriso, é maior mas quando chega em casa é como que está treinando judô aqui no sábado, mas no domingo está praticando com a esposa e com o marido. Não dá certo. Nós temos que ter um padrão de excelência, que as pessoas olhem para nós como casais, olhem para nós como filhos,
que olhem para nós como família, e as pessoas lá fora têm que olhar para a nossa casa e dizer assim, eu quero a minha casa como a casa daquele irmão ali. Eu quero a minha casa como a casa daquela irmã ali. Eu quero os meus filhos andando com os filhos daqueles crentes ali. É assim que a nossa família tem que ser. Nós somos acima da média. Nós somos uma bênção, porque nós temos a palavra conosco, nós temos exemplo da palavra de Deus, e nós seguindo o exemplo da palavra de Deus, irmão, a nossa família vai sempre ser uma bênção para a glória de Deus. Porque nós somos uma agência. Josué, como substituto do grande líder Moisés, ele deu testemunho a todas as nações. Ele colocou como critério. Nós estamos agora num dilema. Nós estamos agora no entrave da vida. Nós estamos agora no princípio de escolha. Cada um agora aqui aprendeu alguma coisa do passado com seus antepassados. Porque vejamos bem, nós venhamos de ascendência, pessoas que vieram atrás da gente, nossos pais, nossos avós, nossos vizinhos, nossos amigos, pessoas mais passadas. Elas nos ensinaram coisas. Porém, essas pessoas não podem jamais intervir na nossa família. Elas não podem chegar e determinar como a minha família vai ser. Porque a Bíblia fala muito bem, e nós, em Caxenhal, durante esse mês que passou, por mais de um mês, não foi a ser disso? Por mais de um mês que nós tratamos a respeito sobre a família, e nós falamos uns dias atrás sobre a respeito que Deus, ele quando, em Gênesis, ele vai unir o homem e a mulher. Ele vai dizer agora, sejam um só. Então, quando eu, enquanto filho da dona Nailza, da irmã Nailza, eu sou filho dela, devo obediência a ela como filho que sou. Porém, agora, como marido da dona Rafaele, que agora apareceu, já não sei para onde foi, mas daqui a pouco eu acho ela, agora ela é parte de mim e eu sou parte dela. Então, agora a minha família não é mais seu Pedro, não é mais dona Nailza. Ali são meus pais, parentes da minha esposa. Já minha esposa passou a ser parte de mim. Agora ela é a minha maior família. Eu luto por ela, respeito meu pai, respeito minha mãe, oro para que seja uma bênção. Mas eu amo agora, dedico todos os meus esforços pela dona Rafaele, por dona Isabel e por seu João Pedro. Porque agora é a minha família e eu não posso jamais, numa decisão, me pautar por causa de outras pessoas. Ah, porque lá no casamento tal, porque na vida de tal foi assim. Não paute por isso, paute pelo que a palavra de Deus te orienta. Siga a palavra de Deus, coloque a tua família no altar de Deus e a tua família vai ser uma bênção. Outros casamentos podem no passado até ter dado errado. A gente não vai discutir isso aqui, mas o teu casamento sempre vai dar certo quando você coloca o teu casamento, a tua família no altar da palavra de Deus. O mundo pode dizer uma coisa, mas você escolheu servir a Deus em todos os momentos. Porque hoje, a gente está vendo dias difíceis de pessoas que qualquer coisa quer trocar a família como quem troca de roupa. Mas, como Josué mesmo diz, eu e minha casa, ele não está falando de perfeição. Toda família tem os seus problemas. Mas ele está falando, passando por dificuldade, passando por problema, passando por pensamentos, mas a gente vai servir a Deus de todas as maneiras. Porque servindo a Deus, irmão, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E buscando, por vezes, que o maior erro que podemos, assim, colocar como um dos princípios para erros de família, é quando nós colocamos como prioridade a nossa vida financeira. Principalmente nós homens, pensamos em arcar com tudo, pagar as contas. Até esse dia eu estava vendo meu cunhado, que quando um homem está no canto quieto, olhando para cima, ele está pensando nas contas. Então, as irmãs, não se metam, não. Deixa o homem lá quieto. Se for oferecer, ofereça uma água e saia de fininho, deixa ele pensando. Porque a gente parada, a gente está pensando. A gente não é igual vocês que pensam andando. Se a gente andar, a gente esquece o que pensou. Então, tenha paciência com a gente. Então, nesse modo, o homem ele vai pensar no quesito financeiro. Ele vai pensar em melhores trabalhos,
melhores ganhos e tudo mais. O homem não pensa no afeto, ele não pensa no romantismo. Nem todo mundo é um Esaú da vida, um romântico da vida. É um dos últimos homens românticos da terra. Mas o homem, na sua maioria, ele vai pensar como vai pagar a conta, como vai fazer aquilo outro, como vai dar conforto para a família. Já por sua vez, a mulher ela tem alguns outros princípios, mas nenhum desses pensamentos podem ser maior do que a unidade da família. Nenhuma conta pode levar um casamento à discórdia. Eu sei que há dados que provam que 67% dos casamentos são oriundos não de infidelidade, mas sim por causa de contas. Mas isso eu digo que é só um pretexto, porque quem ama de verdade passa pela pobreza e vive a riqueza. Quem ama de verdade sabe comer um cuscuz seco, sem farinha, ou melhor, um chibé sem água, mas também sabe comer um filé de uma picanha no restaurante. Porque o amor de verdade ele não é pautado em coisas materiais dessa terra. O homem e a mulher que ama de verdade, ele não ama pelo lado da pessoa de fora, ele ama pelo lado de dentro. Então, quando eu coloco coisas externas como princípio, eu estou fadado a destruir aquilo que Deus me deu como conquista, que é a minha família. Eu devo querer ser melhor, eu devo procurar conquista para mim, para que vá beneficiar a minha família. Amém. Mas, acima de tudo, priorize a sua casa, priorize a sua família. E eu lhe dou uma dica. Entre o teu emprego e a tua família, fica com a tua família. Entre os teus negócios e a tua casa, prevaleça a tua casa. Porque negócio pode vir e dar certo ou não, mas a tua família é algo que Deus te deu para você cuidar. E isso nós temos que pensar. Mas, como ele vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu posso me fazer a pergunta, como que de maneira eu posso servir a Deus na minha família? Agora entenda a minha pergunta. Como é que eu posso servir a Deus na minha família? Não é com a minha família. É servir a Deus estando no casamento. É servir a Deus tendo filhos. É servindo a Deus tendo responsabilidade como dono de casa, como dona de casa, como filho também que somos. Isto é uma pergunta que todas as vezes nós temos que fazer. Observe bem esta série sobre a família e guarde com você, porque isto aqui será para transformar a nossa casa todos os dias. E isto, quando eu me faço essa pergunta, quando eu estava me perguntando com isso, porque eu me preocupo muito, não é com o meu relacionamento com os meus irmãos. Eu tenho maior respeito por todo mundo aqui, convivo. Se quer me chamar para ir para casa, me chama para uma comida, que eu chego lá antes da comida estar pronta. Eu sou muito rápido para isso. Mas o meu maior relacionamento é com a minha esposa. O meu relacionamento maior é com meus filhos. É com o que eu mais me preocupo. Com eles eu quero ser sempre sincero, porque eu não quero perder a maior conquista que Deus me deu. Eu jamais quero perder aquilo que é de maior preciosidade para mim. E quando eu me fiz essa pergunta, a primeira coisa que eu encontrei para mim como resposta, pode não ser tanto para todos, mas para alguns aqui vai ser. Por favor, tem que ser para alguém aqui. Primeira coisa que eu achei é cultivando um relacionamento orientado pela palavra de Deus. Porque assim eu vou servir a Deus na minha casa. E eu preciso entender que o meu relacionamento tem que ser orientado pela palavra de Deus. Porque aquilo que a palavra de Deus me orienta como ser, aquilo vai me ajudar a ser o melhor marido, a ser uma melhor esposa, a ser o melhor filho. Porque por hoje você pode ser, rapaz, eu não presto para ser marido. Leia a Bíblia. Se você seguir o que a Bíblia fala, você vai ser o melhor homem. Ah, mas eu sou uma mulher difícil de lidar. Leia a Bíblia e a tua bola vai abaixar. Porque a Bíblia ensina como a gente ser melhor. Porque há ensinos na Bíblia que vai, de fato, nos ajudar
a sermos melhores maridos, melhores esposa e melhores filhos. Porque quando eu penso nisso, não posso servir a Deus se não somos um exemplo dentro de casa. Aí eu tenho que fazer a mim uma pergunta. O que somos no lar? E o que é o melhor? O que somos no lar reflete no mundo diretamente. O que eu sou dentro de casa, aquilo vai ser fora de casa. Vai refletir fora de casa. Se eu sou respondão, assim, imediato, eu também vou ser em qualquer lugar do mundo. Se eu sou aquela pessoa inconsequente dentro de casa, fora de casa, eu também vou ser. Porque, por vezes, a pessoa até pode segurar uma aparência que não é. Até pode, mas não vive essa aparência. Uma hora ele vai revelar quem ele é. Porque, irmão, é difícil estar numa casa onde a família, no qual o marido, ele agride a esposa com palavras e atitudes. É difícil estar numa casa como essa, onde a esposa não se submete ao marido, antes o trata com desrespeito e com desprezo. Não existe uma casa como essa. Uma família os pais provocam a ira, os filhos, e o tratam com amargura, achando que o menino vai esquecer palavras. Porque uma coisa que a gente tem que entender, o tratamento com o filho, é quando você era filho. A gente vai ter lembrança desde pequeno, do que pai, mãe falavam, como pai e mãe tratavam. E como eu sempre digo para todo mundo, a mesma educação que o meu pai e minha mãe me deu, eu levei para os meus filhos de um modo contextualizado, que nós vivemos em outra época. Mas a mesma maneira que meu pai me educou, com a seriedade, compromisso com a igreja, com a palavra de Deus, eu levo para os meus filhos até hoje. E nisso, eu não posso, com eles, provocar a ira, destratá-lo, menosprezá-lo, maldizê-los. Não, os meus filhos são uma bênção para a minha vida. São as coisas mais lindas, porque lógico, saiu de mim, tem que sair bonito também, porque graças a Deus, Deus me abençoou com uma beleza igual, somente só eu tenho. Então nisso, eu não posso chegar para os meus filhos e destratá-los. Não, os meus filhos, eu só sei abençoar os meus filhos. Eu nunca, mesmo eles errando matéria, eu nunca chamei meus filhos de burro, porque eu não gerei burro. Eu gerei filhos, uma bênção. Eu sempre digo para eles, não sabe, vai aprender. Não sabe, me traga a resposta depois, porque eu não vou maldizer meus filhos. E acima de tudo, aonde uma casa onde os filhos desonram os pais e rejeitam o ensino e o exemplo, não tem como uma família viver sem esses pilares. Um marido que não cobre a esposa, que não guarda a esposa. Uma esposa que não respeita o marido. Pais que não respeitam, não cuidam dos filhos e filhos que não seguem o exemplo de pais. Não tem como uma casa dessa ficar de pé. Porque se Josué está dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava respondendo pela casa. Então ele estava garantido. Ei, não se preocupa não, os meus filhos vão me seguir. Isso aqui é exemplo. Isso aqui é exemplo. E será que nós, e aí eu vou diretamente com pais aqui, a gente pode dizer assim, o meu filho me segue, o meu filho vai comigo, o meu filho vai na minha. Porque eu sempre digo pro meu filho, cola em mim que é sucesso. Vem comigo, que aqui o negócio é bom. E o meu filho gosta de andar comigo. Sou perfeito? Não sou. Mas ele vem em mim figura. A minha filha, meu Deus do céu, chega um bicho, chega enjoa. Hoje mesmo a gente estava andando na rua, ali, vindo da casa do pastor, vindo para cá, a rua maior que essa igreja aqui 2 vezes, é a minha filha do meu lado aqui, batendo braço e braço em mim. Uma vez minha filha, vai-te embora, vai pro lado de lá. Eu não gosto de andar do seu lado. Isso, irmão, enche o coração de um pai de alegria. É enjoado, eu não gosto muito de doido assim, mas é bom. Ah, por quê? Porque ela veio em mim, ontem a gente veio de Castanhal para cá, para a vigília, a gente veio no carro com uma pessoa, e não parecia ser muito bom dos juízos também, e a gente vinha, quando a gente desceu do carro, a primeira coisa que eu disse, papai, eu prefiro passar uma semana, ou melhor, foi um mês, no carro com o senhor, do que um dia com aquele homem. Porque aquele homem é muito doido. E aquilo me empolgou, porque a minha filha, como é o nome da sua filha? Eu esqueci. Evelyn, qual o nome disso? A Evelyn, ela foi com a gente para Paraíba, eu, a minha filha e ela saiu daqui, a gente saiu de Castanhal, era 8 horas da manhã, e ela foi indo, a minha filha
dormindo, acordava, dormia, acordava, e a Hebe lá, olhando assim, olhando aqui e tal, na estrada. Aí uma hora a minha filha perguntou para você não dormir não? Eu disse, não, eu não consegui dormir, porque eu tô olhando a estrada. Aí minha filha disse, não se preocupa não, papai é o melhor motorista que tem. Eu quase que desci do carro. Rapaz, quase que eu dei 50 conto a ela pelo elogio que ela me deu. Por quê, irmão? Exemplo. E os meus filhos sabem o quanto eu luto e amo eles. Então, quando a gente olha para esses aspectos, quando a gente cuida da nossa família, sempre a nossa casa vai ser uma bênção. Porque coloca na sua cabeça, a sua família é a sua maior conquista. A sua família é a sua maior conquista. Vai ficar método pedagógico, aqui um negócio até bonito. Repita após mim, a minha família é a minha maior conquista. Isso. O quarto é o lugar sagrado do casal. E ninguém entrava. Na época eu até achei muita besteira, mas de fato. Porque tem pessoa que por vezes deita na nossa cama, mas está ali como maldição na nossa casa. Por vezes nós aceitamos objetos em nossa casa e não sabemos procedência. Não sabemos, mas minha casa é uma bênção essa, a tua casa é uma bênção para continuar sendo bem. Vigia o que entra na tua casa. Tem coisas que não devem jamais entrar na nossa casa. E isto é muito sério, irmão. Isto é muito sério. Por vezes a minha casa, meus pais, aí passou por um período atribulado. Tudo dava errado. A gente servindo a Deus, sendo fiel ao Senhor, mas nada ia bem. E a minha mãe é daquela, tá dando errado, ela já reúne umas velhas e vai orar dentro de casa. E é só aquelas irmãs do cocó, irmão. E elas entraram dentro de casa e começaram a orar. Foram para dentro do quarto do meu irmão. E no guarda-roupa do meu irmão estavam lá várias revistas da Playboy. Quem é das antigas sabe que. E ali, aquela irmã pegou aquela revista, queimou no pedaço que a gente tinha livre assim, e ali a nossa casa virou uma bênção. E os meus pais nem sabiam a respeito daquela revista. Só uma revista, um papelzinho com umas mulheres semi-peladas. Olha o que trouxe para dentro de casa. Depois que deram fim naquelas revistas, o negócio mudou em casa, irmão. Houve prosperidade, a gente começou até a comer charque, carne que a gente não comia. A gente estava jantando café com farinha, por causa de uma revista. Entenda, isto é muito sério. Não dá para dar glória a Deus, não quero que você dê glória a Deus, não quero que você dê na sua casa. Eu quero que a tua casa seja uma bênção. Então hoje, fazer igual uma vez, eu vim numa igreja, chega em casa, passa o pente fino, olha tudo, olha celular, olha a vida, chama para conversa, porque a sua casa é a sua maior conquista. E cuide da sua conquista. Uma família feliz é uma família que busca a santificação, que lança fora da casa tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Se você entende que não agrada a Deus, se você não se sente bem, irmão, abandona. Porque não é você que não está se sentindo bem, é o Espírito Santo que está dizendo para você, não dá certo. Não dá certo. Teve coisas que eu já tive que abandonar e eu mesmo não querendo. É como se eu pegasse aqui, não quero, mas Deus me dizendo, larga, porque não dá certo. Tem amizades que eu tive que abandonar. Teve princípios que eu adquiri com outras pessoas que não dava certo e eu tive que deixar. E assim a minha vida foi melhorando cada vez mais. Cada vez mais que nós ouvirmos a voz do Espírito Santo na nossa vida, as coisas vão fluir de cada vez melhor. Então, irmão, não é fruto da sua cabeça. É Jesus na sua cabeça dizendo, eu quero abençoar a tua casa. Mas primeiro, há necessidade de uma faxina na sua casa. Há uma necessidade de uma faxina no seu casamento. Há necessidade de uma faxina entre a relação de você e os seus filhos. E a gente tem que sair cada dia mais pensando, o que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? Eu tenho um pastor amigo, e já que ele não morreu, que está vivo, é meu pastor, ele sempre dizia uma frase, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Se a tua vida está boa, teu casamento está bem, a tua casa está boa,
pode melhorar ainda mais. Pode melhorar ainda mais. Irmão, a gente sempre se relacionou muito bem, eu e minha esposa. Até o encontro de casal, de família lá em Castanhal, nós tínhamos um relacionamento legal. Irmão, depois que essa mulher ministrou, irmão, na igreja, lá na nossa reunião, meu irmão, o casamento estava aqui, ó. O casamento foi lá. Por quê, irmão? Tem como melhorar as coisas. Tá aqui os irmãos do grupo. É foto de presente. É um chamego aqui. Até massagem no pé eu ganhei, irmão. Eu nunca ganhei nem corte de unha direito. Ganhei massagem. Porque aquilo que é bom tem como melhorar. Quem está do lado de esposa? Olhe para ela. Quem não está, mas... Aí, chega aí. Diga assim, a gente está bem, mas tem como melhorar. A gente está legal, mas tem como melhorar. Amém? Ô, glória. Hoje tem. Hoje tem que ter. Glórias a Deus. Terceiro, renovando propósitos que glorifiquem ao Senhor. Porque na vida a gente sempre vai pensar em coisas. Sou casado com essa mulher mais bela que existe aqui nessa igreja. Aí, eu tenho que repetir porque tem alguns irmãos que ainda não ouviram. Nós ensaiamos aqui que quando alguém elogiar a sua mulher como a mais bonita, aí você automaticamente já chega defendendo a sua. Depois da minha. Amém? Vamos lá. A minha mulher está aqui, a mais bonita dessa igreja. Isso. E aí, tá ficando bom. Tá ficando excelente. Nós precisamos, irmãos, cada vez mais pensar nos nossos propósitos. Eu sou casado com essa gata aqui há 17 anos. E nesse inteirinho nós já fizemos vários planos. Só que cada vez mais a gente vai entregando os nossos planos na mão de Deus. Por exemplo, nosso projeto para o ano que vem é estar nas Europa. Ali na neve, aquele negócio todo. Falando em outra língua, pegando dinheiro, aquele negócio todo. Romance ali na lua de mel, aquele negócio bacana. Só que Deus nos trouxe para cá parar novamente. Porque nós entregamos a nossa vida na mão de Deus. O nosso desejo de ir ficou para depois. Mas, acima de tudo, o nosso propósito de glorificar a Deus é de estar aqui servindo esta igreja. E a gente faz isso com maior alegria. Precisamos estar constantemente revendo nossos conceitos e valores. Porque ninguém é Gabriela para dizer, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Não, irmão. Você aceitou Jesus, é nova criatura. E a gente vive todos os dias coisas novas na presença de Deus. E todos os dias o Espírito Santo vai dizendo, olha, isso aqui dá para você melhorar. Isso daqui dá para você mudar. Irmão, tinha vezes que eu falava com a minha esposa que eu tinha medo de atacar o prato em mim. Porque essa mulher era bruta, irmão. Ela só sorria assim, só tem essa cara de inocente. Mas para matar um, é assim, rapidinho. Mas graças a Deus, Deus foi trabalhando na nossa vida. Eu mudei, ela mudou. Primeiro jantar que ela fez, ela salgou uma comida que era para 10 pessoas. E ela perguntou para mim, e aí, meu filho, tá gostoso? Eu disse, tá gostoso. Só me deu um copo de água, porque eu só sei comer comida bebendo água. Mas, de fato, eu só sei comer bebendo algum líquido. Mas porque estava salgado demais. Mas hoje, graças a Deus, é a minha melhor cozinheira. Barrou a minha mãe. Faz uma comida excelente. Porque é uma bênção. E isso vai se ajustando. Eu não era o que eu sou hoje. O que eu sou hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor na minha vida, e por causa do meu bom casamento que eu tenho, e os meus filhos também. Porque se tem uns seres humanos que cobrem, não é filho. Uma vez eu falei um negócio, brincando com uma pessoa, aí meu filho, mas papai, isso aí não é verdade. Eu disse, meu filho, mas isso é uma brincadeira, mas brincar mentindo, serve, pai? Aquilo foi como um tapa na minha cara. Eu disse, meu filho, então me perdoe, mas nunca o papai vai fazer um negócio desse. E nisso é relacionamento. Os meus filhos, eles vão crescendo e cada dia mais vão melhorando, sendo aperfeiçoados. E isso é relacionamento porque a gente vai revendo valores. Porque quanto mais a gente convive com as pessoas, a gente vai tendo parâmetros. Hoje eu convivo com o pastor Tomás, e ela não gosta, mas eu gosto de chamar a nossa pastora Fabiana. E graças a Deus chegou aqui, o nosso pastor voltou a sorrir, né? Quando a noite está, o pastor não é a mesma pessoa. Porque é até estranho, irmão.
Eu ligava para o pastor atendia rapidinho. Quando foi sexta-feira, o pastor não me atendeu, irmão Saul. Eu disse, rapaz, por que será, hein? As coisas... O homem fica offline e a gente aprende coisas com eles. E eles convivem conosco e aprendem coisas. Eu convivo com o irmão Isaú e a irmã Josi diretamente. Eu aprendo. Cada um aqui a gente vai aprendendo, porque a nossa vida é troca de relacionamento, de princípio. A gente vai ver na paz. Na vida do irmão, tá dando certo, é legal, uma bênção, é com a palavra. Então, ó, eu vou copiar, eu vou fazer. Por exemplo, eu estou doido para copiar o exemplo do irmão Isaú. Vou chegar lá. Vou chegar, viu, gata? Eu vou chegar. Mas, são exemplos a seguir. Antigamente, quando a gente ia sair, a gente já ficava assim, rapaz, aonde é que a gente vai comer? Que hamburgueria? Hoje a gente já fica aqui imaginando os restaurantes. Por quê? Irmãos, eu nunca vi esse homem na beira de BR. Só vejo, se for dentro do restaurante, na beira da BR. Isso é bênção, irmão. Porque a gente, como ele sempre usa, é dele o versículo, pode estar na sua Bíblia, mas é dele o versículo, Isaías 1,19, diz o que, irmão Esaú? Comereis o melhor dessa terra, algumas versões. Ele tem como isso, e ele tem comido melhor, e por isso que eu só ando com ele, porque se ele come, vai sobrar uma coisa para mim também, irmão. Isso é bom, isso é bênção. E nós precisamos ver se pessoas que chegam para você, que vivem com você, só vêm para sugar você, irmão, não presta. Porque ou Deus tem um propósito na sua vida para ajudá-los, aí é outra história. Mas se ele vem só para sugar a sua vida, seu casamento, seu tempo, aí não é de Deus. Mas se vem pessoas para agregar, mesmo sem viver com você, porque irmão Esaú, irmã Jô, nunca tiver dentro de casa. Não é intrigado, não. Mas ensinam a gente muito mais que tivesse dentro de casa toda hora falando. Porque exemplo fala muito mais do que palavras. Ainda agora há pouco eu estava lendo um livro e falando a respeito de uma pessoa que o exemplo da pessoa falou tão alto que a pessoa que viu o exemplo não ouviu as palavras dela. Então veja bem, aquilo que a gente vive vai mudando a nossa vida, mas que seja para coisa boa, que seja para coisas edificantes. Eu já convivi com pessoas que qualquer coisa era palavra de maldição, palavrão. E eu detesto palavrão, irmão. Eu não gosto de palavra feia. E as pessoas, por me respeitar, tem um rapaz que anda comigo na empresa, que ele vive no carro, ele só vive no carro e ele já vai colocando aquela música, tecnobrega, aquela coisa das antigas, que não muda nunca. Aí uma vez ele colocou, eu fiquei olhando assim, aí ele olhou assim, irmão, o senhor se incomoda? Eu posso ser sincero? Sim, essa forma me incomoda. Porque o negócio feio é essa música. Mas se você quiser, eu colocar aqui um negócio bom também. Aí não, então vamos ficar em silêncio. Vamos ficar em silêncio. Mas depois ele começou a ouvir louvores lá na empresa, começou a ouvir palavras. E esses dias ele conversando comigo, disse, irmão, graças a Deus por sua vida, na minha vida, porque você tem me ensinado a ter paciência. Eu estou tendo paciência até com a minha esposa, que é uma bênção. Eu disse, como é que a tua esposa é uma bênção? Ele só chamava ela de praga. Mudou de praga para bênção. Por quê? Porque a palavra do crente muda e o exemplo arrasta as pessoas. Então seja exemplo, seja uma bênção, veja os seus valores. Se não está dando certo, muda, vai mudando. Porque nós temos que sempre agradar a Deus. Precisamos amar a casa de Deus, tendo prazer em buscá-la em primeiro lugar. Porque, irmão, família que não busca a Deus, ela dificilmente vai dar certo na vida. Porque primeiro é Deus na nossa vida. Buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, o seu reino é a sua justiça. E isso inclui a família. Não é só eu, é a minha família. Não custa nada, não cai pedaço você dobrar o joelho com a tua esposa para orar. Chegar nos teus filhos, abençoar os teus filhos. Chamar os teus filhos e os teus filhos verem você lendo, verem vocês orando, verem vocês sendo uma bênção. E os filhos de vocês também vão ser isso. O meu filho, os que conhecem que até veio, meu filho até parece um pastor, irmão. Ele tem um cuidado com os menores que não é normal, não. Porque ele gosta disso, de proteger as pessoas. Um dia desse a gente estava no Maranhão, ele deixou de comer o cachorro que ele dele para dar para os cachorrinhos que estavam lá perto dele. Ele tem isso dentro dele. E uma vez eu perguntei para ele, meu filho, por que você gosta de fazer isso? Aí ele disse, papai, porque eu vejo o Senhor fazendo isso.
E eu quero fazer isso. E quantas vezes já chegou pessoas em casa, a gente tendo aquela comida assim regrada, irmãos. Quantas vezes assim, você só viveu lá no Ceará, depois chegou no Pará, só veio fartura, graças a Deus. E eu chegando assim, a minha esposa, meu filho, mas tem pouca coisa. E eu dizer, mas o pouco repartido dá certo. E a gente comer, todo mundo sai dali feliz. E ele viu isso, então por isso que ele tem hoje como princípio de dividir as coisas dele. Meu filho, quando anda lá no bairro, parece um mini vereador, irmão. Todo mundo quer falar com o João Pedro. Ele passa e é rei. Ele só fica a mão para cima assim toda hora. Por quê? Porque ele vive dividindo o amor dele com as pessoas. As pessoas amam ele. Porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos decidir. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Nós precisamos sair daqui hoje decidido. Eu e minha casa, nós vamos servir a Deus. Nós vamos servir ao Senhor. Você não está entendendo? Eu e minha casa vamos servir a Deus. Eu e minha casa vamos servir a Deus. É você que tem que falar agora. Eu e minha casa vamos servir a Deus. O diabo precisa ouvir que a tua casa está entregue na mão de Deus. Ele pode tentar atacar, mas a tua casa está na mão de Deus. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé.